Que a graça de Cristo seja conosco, conectados com a palavra. Amadurecer é necessário. Eu diria que antes de amadurecer, é necessário crescer. Todos nós gostamos de ver as crianças, como elas embelezam o ambiente, como elas nos alegram. É bem verdade que há pessoas que não suportam, não toleram crianças na sua presença, mas são pessoas dignas de pena. Eu diria, talvez portadoras de alguma patologia, porque não é comum isso acontecer. Mas voltando ao fato de apreciarmos as crianças e como elas alegram o ambiente e como isso nos faz bem, e faz bem, não é isso mesmo? Nós gostamos das crianças, gostamos como elas brincam e como elas criam tantas coisas. Mas tem um porém. Todos nós ficamos ou ficaríamos preocupados se víssemos passar 1 ano, 2 anos, 3 anos e aquelas crianças, aquelas mesmas crianças não tivessem crescido e continuassem exatamente como estavam há 3 anos. Certamente uma luz amarela já com tons avermelhados estaria se mostrando no horizonte do nosso olhar. O fenômeno maturidade deve acompanhar o processo de desenvolvimento do ser humano. Isso, eu estou trazendo isso agora para a vida adulta. O que éramos quando crianças ficou para trás. O apóstolo Paulo diz que ele também um dia foi menino. E quando era menino, se comportava como tal, como qualquer outro menino. Vejamos o que diz o texto em 1 aos Coríntios, Paulo escrevendo a carta, no capítulo 13, versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Essa é a experiência que ele relata nessa carta aos Coríntios. Uma coisa eu era quando era menino, e quando eu deixei de ser menino, essas coisas ficaram para trás. Então, crescer, amadurecer, são coisas que se esperam naturalmente do ser humano. É algo que deve acompanhar a vida de todos nós, no que se refere à vida física, por exemplo. E na vida espiritual também é assim. O mesmo princípio se aplica, e Paulo usa seu exemplo de menino para demonstrar como deve ser o crescimento na vida espiritual, quando ele escreve a carta aos Coríntios, na carta daquela igreja lá em Corinto. A maturidade espiritual não ocorre quando deixamos passar o tempo, simplesmente. Quando nos tornamos, digamos, membros de uma igreja e deixa o tempo correr. Se eu não buscar crescimento, certamente esse crescimento não acontecerá. A maturidade cristã, ela se adquire através de boas práticas, de bons hábitos, com o estudo da palavra, com oração sincera e constante, com serviço e relacionamentos interpessoais, por aí o crescimento acontece. Cristãos maduros são os que conseguem unir conhecimento com prática. Eu desconheço a autoria, mas alguém disse assim: prática sem conhecimento gera fanatismo. Conhecimento sem prática gera comodismo. Mas prática com conhecimento gera dinamismo. Mas é tão bonito que vale a pena repetir. Prática sem conhecimento gera fanatismo. Conhecimento sem prática gera comodismo. E prática com conhecimento gera dinamismo. Eu acho que nós precisamos optar por essa terceira, não? Então, avante. Crescer é preciso. Precisamos avançar rumo à maturidade da nossa vida, pelo menos em 3 aspectos, em 3 áreas. Fisicamente, emocionalmente e, sobretudo, espiritualmente. Então vamos tomar para nós a recomendação
que o apóstolo Pedro deixa para os leitores da sua segunda carta. Veja o que ele diz encerrando a carta, no versículo 18, capítulo 3. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para sempre. Amém. Eu acho que a recomendação de Pedro aos seus leitores cabe para nós também nos dias de hoje. Vamos adotá-la? Crescer no conhecimento e na graça, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Se você puder interromper um pouquinho o que está fazendo, eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai Celeste, obrigado porque nós temos a oportunidade de crescer, vez que já nascemos espiritualmente falando. Já reconhecemos nossa incapacidade e deixamos a nossa vida aos teus cuidados, entregando-nos a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E nós queremos agora caminhar e crescer e desenvolver nessa caminhada enquanto aqui estamos nesse mundo, onde estamos para servir. Ajuda-nos, pois, a entender essa necessidade, essa realidade e coloca diante de nós, ó Deus, desafios que nós possamos vencer com a tua ajuda, como Pedro recomendou aos seus leitores nessa sua segunda carta, que possamos adotar esse critério para nós. E a exemplo do apóstolo Paulo, que diz que quando era menino fazia as coisas de menino, mas assim que deixou de ser menino, tornando-se homem, mudou tudo. Espiritualmente precisamos crescer. Ajude-nos, pois, em nome de Jesus. Amém.